Hoje nós estaremos fazendo a leitura de Levítico dos capítulos 7 a 9. Como é que estão aí vocês? Animados para o final de semana? Passaram bem a semana? Nájila. Gente, vão me perdoando porque eu não tô conseguindo ler todos os nomes. Geralda, seja bem-vinda. Leila, seja bem-vinda. Hoje nós temos uma programação especial na sede. Hoje temos a nossa Vigília Peniel, logo mais às 20 horas. Então, meninas e os irmãos aqui da sede, todos que puderem estar conosco logo mais às 22 horas, para esse tempo aí de dedicado ao Senhor, na nossa Vigília Peniel, serão muito bem-vindas. Edilene, seja bem-vinda. Irmã Lucimar, seja bem-vinda. Uma alegria estar com vocês hoje novamente. Hoje é minha última participação aqui no plano de leitura bíblica anual da CIB. A partir de amanhã nós já teremos aí uma nova integrante aí, abençoada também, para continuarmos o nosso plano de leitura. Então nós daremos sequência aí com a permissão de Deus até completarmos o ano. Neucimara, seja bem-vinda. Paula, seja bem-vinda. Vamos iniciar então com a oração, para que o Senhor ministre aos nossos corações a palavra dele. Senhor, mais uma vez nós nos apresentamos a Ti. Nos colocamos em oração, primeiramente louvando o Senhor por este dia, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos abençoado. Agradecer ao Senhor por este momento, Senhor, separado em dedicação à leitura da Tua Palavra. Queremos pedir que o Senhor venha ministrar aos nossos corações e que o Senhor nos ajude, Pai, a cada dia a vivermos no amor e no temor da Tua Palavra e que nós consigamos aplicá-la, Senhor, todos os dias das nossas vidas. Nós te agradecemos e nós te pedimos, fique conosco, em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje nós vamos estar lendo então o capítulo 7 de Levítico, que inicia-se com a lei da oferta pela culpa. E o versículo 1 está escrito: Esta é a lei da oferta pela culpa, coisa santíssima é. No lugar onde imolam o holocausto, imolarão a oferta pela culpa, e o seu sangue se aspergirá sobre o altar em redor. Dela se oferecerá toda a gordura, a cauda e a gordura que cobre as entranhas. Também ambos os rins e a gordura que neles há, junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado com os rins se tirará. O sacerdote o queimará sobre o altar em oferta queimada ao Senhor. É oferta pela culpa. Todo varão entre os sacerdotes a comerá. No lugar santo se comerá. Coisa santíssima é. Como a oferta pelo pecado, assim será a oferta pela culpa. Uma única lei haverá para elas. Será do sacerdote que, com ela, fizer a expiação. O sacerdote que oferecer o holocausto de alguém terá o couro do holocausto que oferece, como também toda a oferta de manjares que se cozer no forno. Contudo, que se preparar na frigideira e na assadeira será do sacerdote que a oferecer. Toda a oferta de manjares amassada com azeite ou seca será de todos os filhos de Arão, tanto de um como do outro. As leis das ofertas pacíficas.
Esta é a lei das ofertas pacíficas que alguém pode oferecer ao Senhor. Se fizer por ação de graças, com a oferta de ação de graças trará bolos asmos amassados com azeite, obreias asmas untadas com azeite e bolos de flor de farinha bem amassados com azeite. Com os bolos trará, por oferta, pão levedado com o sacrifício de sua oferta pacífica por ação de graças. E de toda a oferta trará um bolo por oferta ao Senhor, que será do sacerdote que aspergir o sangue da oferta pacífica. Mas a carne do sacrifício de ação de graças da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento. Nada se deixará dela até amanhã. E se o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária, no dia em que oferecer o seu sacrifício, se comerá. E o que dele ficar também se comerá no dia seguinte. Porém, o que ainda restar da carne do sacrifício, ao terceiro dia será queimado. Se da carne do seu sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que a ofereceu não será aceito, nem lhe será atribuído o sacrifício. Coisa abominável será, e a pessoa que dela comer levará a sua iniquidade. A carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá, será queimada. Qualquer que estiver limpo comerá a carne do sacrifício. Porém, se alguma pessoa, tendo sobre si imundícia, comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, será eliminada do seu povo. Se uma pessoa tocar alguma coisa imunda, como imundícia de homem, ou de gado imundo, ou de qualquer réptil imundo, e da carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, ela comer, será eliminada do seu povo. Deus proíbe comer a gordura e o sangue. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Não comereis gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra. A gordura do animal que morrer por si mesmo e do dilacerado por feras podem servir para qualquer outro uso, mas de maneira nenhuma as comereis. Porque qualquer que comer a gordura do animal, do qual se trouxer ao Senhor oferta queimada, será eliminado do seu povo. Não comereis sangue em qualquer das vossas habitações, quer de aves, quer de gado. Toda pessoa que comer algum sangue será eliminado do seu povo. Porção dos sacerdotes. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quem oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico, trará a sua oferta ao Senhor, do seu sacrifício pacífico. Trará com suas próprias mãos as ofertas queimadas do Senhor. A gordura do peito, com o peito trará para movê-lo, para a oferta movida perante o Senhor. O sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e de seus filhos. Também a coxa direita dareis ao sacerdote por oferta dos vossos sacrifícios pacíficos. Aquele que dos filhos de Arão que oferecer o sangue do sacrifício pacífico e a gordura, esse terá a coxa direita por sua porção. Porque o peito movido e a coxa da oferta tomei dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos, e os dei a Arão, o sacerdote, e a seus filhos, por direito perpétuo dos filhos de Israel. Esta é a porção de Arão e a porção de seus filhos,
das ofertas queimadas do Senhor no dia em que os apresentou para oficiarem como sacerdotes ao Senhor, o qual o Senhor ordenou que se lhes desse dentre os filhos de Israel no dia em que os ungiu. Estatuto perpétuo é pelas suas gerações. Esta é a lei do holocausto, da oferta de manjares, da oferta pelo pecado, da oferta pela culpa, da consagração e do sacrifício pacífico, que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas ao Senhor, no deserto do Sinai. Capítulo 8 de Levítico. A consagração de Arão e de seus filhos. Disse mais o Senhor a Moisés: Toma Arão e seus filhos, e as vestes, e o óleo da unção, como também o novilho da oferta pelo pecado, e os 2 carneiros, e o cesto dos pães asmos. E ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação se ajuntou à porta da congregação. Então disse Moisés à congregação: Isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E fez chegar a Arão e a seus filhos, e os lavou com água. Vestiu a Arão de túnica, cingiu-o com cinto, e pôs sobre ele as sobrepeles. Também pôs sobre ele a estola sacerdotal, e o cingiu com um cinto de obra de esmerada de estola sacerdotal, e o ajustou com ele. Depois lhe colocou o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim, e lhe pôs a mitra na cabeça, e na mitra, na sua parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, e a coroa sagrada, como o Senhor ordenará a Moisés. Então Moisés tomou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo que havia nele, e o consagrou. E dele aspergiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os utensílios, como também a bacia e o seu suporte, para os consagrar. Depois derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para consagrá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão, vestiu-lhes as túnicas e cingiu-os com o cinto, e atou-lhes as tiaras, como o Senhor lhe ordenara. Então fez chegar o novilho da oferta pelo pecado, e Arão e os seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da oferta pelo pecado. E Moisés o imolou, e tomou o sangue, e dele pôs, com o dedo, sobre os chifres do altar em redor, e purificou o altar. Depois derramou o resto do sangue à base do altar, e o consagrou, para fazer expiação por ele. Depois tomou toda a gordura que está sobre as entranhas, e o redenho do fígado, e os 2 rins, e a gordura, e Moisés os queimou sobre o altar. Mas o novilho, com o seu couro, e a sua carne, e o seu excremento, queimou fora do arraial, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro, e Moisés o imolou e aspergiu o sangue sobre o altar em redor. Partiu também o carneiro nos seus pedaços. Moisés queimou a cabeça, os pedaços e a gordura. Porém as entranhas e as pernas lavou com água, e Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar, holocausto de aroma agradável, oferta queimada
era ao Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Então fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão e os seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro, e Moisés o imolou, e tomou do seu sangue, e pôs sobre a porta da orelha direita de Arão, e pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Também fez chegar os filhos de Arão, pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da mão direita, e sobre o polegar do pé direito. E aspergiu Moisés o resto do sangue sobre o altar em redor. Tomou a gordura e a cauda e toda a gordura que está nas entranhas, e o redenho do fígado, e ambos os rins, e a sua gordura, e a coxa direita. Também do cesto dos pães asmos, que estava diante do Senhor, tomou um bolo asmo, um bolo de pão azeitado e uma obreia, e os pôs sobre a gordura e sobre a coxa direita. E tudo isso pôs nas mãos de Arão e de seus filhos, e o moveu por oferta perante o Senhor. Depois Moisés o tomou das suas mãos e o queimou no altar sobre o holocausto. Era a oferta da consagração, por aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Também tomou Moisés o peito e o moveu por oferta movida perante o Senhor. Era a porção que tocava a Moisés, do carneiro da consagração, como o Senhor lhe ordenara. Tomou Moisés também do óleo da unção e do sangue que estava sobre o altar, e o aspergiu sobre Arão e suas vestes, bem como sobre os filhos de Arão e as suas vestes. E consagrou a Arão e as suas vestes, e a seus filhos e as vestes de seus filhos. Disse Moisés a Arão e a seus filhos: Cozei a carne diante da porta da tenda da congregação, e ali a comereis, com o pão que está no cesto da consagração, como tenho ordenado, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. Mas que a restar da carne e do pão queimareis. Também da porta da tenda da congregação não saireis por 7 dias, até ao dia em que se cumprirem os dias da vossa consagração. Porquanto por 7 dias o Senhor vos consagrará. Como se fez nesse dia, assim o Senhor ordenou se fizesse, em expiação por vós. Ficareis, pois, à porta da tenda da congregação, dia e noite, por 7 dias, e observareis as prescrições do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. Capítulo 9, versículo 1. Arão oferece sacrifícios por si e pelo povo. Ao 8º dia, chamou Moisés a Arão e a seus filhos e aos anciãos de Israel, e disse a Arão: Toma um bezerro para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e traze-os perante o Senhor. Depois dirá aos filhos de Israel: Tomai um bode para a oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano e sem defeito, como holocausto. E o boi e o carneiro por oferta pacífica para sacrificar perante o Senhor, e a oferta de manjares amassada como azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação, e chegou-se
toda a congregação e se pôs perante o Senhor. Disse Moisés: esta coisa que o Senhor ordenou, fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. Depois disse Moisés a Arão: chega-te ao altar, faze a tua oferta pelo pecado e o teu holocausto, e faze expiação por ti e pelo povo. Depois faze a oferta pelo povo e a expiação por ela, como ordenou o Senhor. Chegou-se, pois, Arão ao altar e imolou o bezerro da oferta pelo pecado, que era por si mesmo. Os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue, e ele molhou o dedo no sangue e pôs sobre os chifres do altar, e o resto do sangue derramou à base do altar. Mas a gordura e os rins e o redenho do fígado da oferta pelo pecado queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. Porém a carne e o couro queimou fora do arraial. Depois imolou o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e ele o aspergiu sobre o altar em redor. E lavou as entranhas e as pernas, e a queimou sobre o holocausto no altar. Depois fez chegar a oferta do povo, e tomando o bode da oferta pelo pecado, que era pelo povo, o imolou, e preparou por oferta pelo pecado, como fizera com o primeiro. Também fez chegar o holocausto, e o ofereceu o segundo o rito. Fez chegar a oferta de manjares, dela tomou um punhado, e queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois imolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo, e os filhos de Arão, entregando-lhe o sangue, que aspergiu sobre o altar em redor, como também a gordura do boi e do carneiro, e a cauda, e o que cobre as entranhas, e os rins, e o redenho do fígado. E puseram a gordura sobre o peito, e ele a queimou sobre o altar. Mas o peito e a coxa direita Arão moveu por oferta movida perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. Depois Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou, e desceu, havendo feito a oferta pelo pecado e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo, abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo o povo jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Amém? Finalizamos o capítulo 9 e eu gostaria de compartilhar com vocês agora uma análise desses capítulos que nós lemos, que a oferta pela culpa, Cristo, considera-se Cristo pagando a dívida pelo pecado. As ofertas pelo pecado e pela culpa são muito próximas. Na verdade, elas retratam dois aspectos da morte de Cristo em favor do pecador perdido. A oferta pelo pecado lida com o pecado como parte da natureza humana, como o fato de que todas as pessoas são pecadoras, enquanto pela culpa enfatiza os atos pecaminosos de forma individual. Observe que, na oferta pela culpa, o ofensor tem de restituir pelo que faz. Portanto, essa oferta lembra-nos que o pecado é caro e que quando há arrependimento sincero, há restituição. Levítico, no capítulo 5, nos versos 14 a 19, enfatiza que transgredimos contra Deus, enquanto no capítulo 6, dos versos 1 ao 7, destaca os dois casos. E a outra
nos dois casos, vê-se o pecado como uma dívida a ser paga. E claro, Cristo, a dívida total, Cristo pagou a dívida total e completamente. É interessante notar a ordem que a Bíblia registra esses sacrifícios. Deus inicia com a oferta queimada e completa a consagração de seu Filho à obra redentora, pois o plano de salvação inicia-se na eternidade passada. Contudo, do ponto de vista do homem, a ordem é inversa. Vemos que cometemos vários tipos de pecado e depois percebemos que estamos em dívida com Deus e com o homem. Isso é a oferta pela culpa. Contudo, à medida que o trabalho de condenação continua, percebemos que somos pecadores. Nossa verdadeira natureza é pecaminosa e isso é oferta pelo pecado. Depois, o Espírito nos revela Cristo, aquele que faz paz por intermédio do sangue e da sua cruz, e descobrimos a oferta pacífica. Enquanto crescemos em graça, entendemos a perfeição de nosso Senhor, que Ele nos concedeu gratuitamente amar-nos. Amá-lo. Essa é a oferta de manjares. O resultado de tudo isso deve ser a nossa consagração total ao Senhor, como se fosse uma oferta queimada. Hebreus 10:14 nos instrui que não precisamos de qualquer sacrifício hoje, porque com a única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Glória a Deus. Eu gostaria de compartilhar Hebreus 10:14 para estarmos finalizando. Porque, como uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Amém? E, como nós dissemos ao longo dessa semana, nós temos a graça de termos um sangue que faz remissão de todos os nossos pecados. E nós somos livres desses sacrifícios, desse derramar de sangue que era feito no Antigo Testamento. E por conta do sangue de Cristo, nós temos livre acesso ao nosso Deus, que é santo. E que o Senhor nos ajude a termos uma consciência desse livre acesso e de termos em nosso coração o desejo de estar com Ele, de acessar a Ele, através da oração, através da dedicação, da reflexão da Tua Palavra, da leitura da Tua Palavra, de uma transformação de vida, que nós vimos também que o processo de santificação, ele é um processo contínuo, até que Jesus volte, mas que os nossos corações venham a arder de vontade, de a cada dia conhecermos a esse Deus, ao nosso Deus, porque hoje podemos chamá-lo não só de Deus, mas de Pai Santo, que nos amou de tal forma e que o que Ele espera de nós é que nós venhamos reconhecer esse amor e nos achegarmos a Ele com interesse de coração. Amém? Eu deixo a minha contribuição da semana com vocês, me despeço, dizer para vocês que foi uma alegria estar aqui essa semana, foi desafiador, mas também foi uma alegria, e desejo o melhor de Deus sobre a vida de vocês, desejo que a cada dia vocês venham ter experiências sobrenaturais com o Senhor e que o coração de cada uma de nós venha queimar por amor e por temor do nosso Deus. Um abraço, a paz do Senhor a todas vocês e aos irmãos também que estão presentes na live. Deus abençoe a cada um, juntamente com as suas famílias, com os seus lares. Um abraço e até breve.